Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta sexta-feira nós estamos dando continuidade aos debates com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Vamos encerrar mais uma sequência e temos a presença ao meu lado do Nelson Fernandes, ele que é candidato pelo PTB. Nós também estamos recebendo a presença do Rubinho, candidato pelo PP de Guarujá, e que vai participar do nosso programa. Eu vou iniciar com o Nelson Fernandes, que está ao meu lado, e com a pergunta que eu fiz nos outros dois debates. O IDEB publicou os números, não é, da qualidade do ensino na cidade do Guarujá. E para a tristeza de todos, não é? Porque quando você tem números tão insatisfatórios como esse, natural que a sociedade acaba se comovendo em saber como estão formando o adulto de amanhã, não é? Principalmente em séries tão importantes. Para os senhores terem uma ideia, na quarta série, portanto, quinto ano, as piores avaliações de 10 colégios avaliados, 5 colégios, 50% são do Guarujá. Na avaliação, sendo que o Colégio Municipal, o Oswaldo Cruz, tem uma das notas mais baixas, 3,9. Obrigado, viu, Felipe? E nas piores avaliações da 8ª série do 9º ano, a gente percebe de 3, 6, de 10, 1, 2, 3, 4, 50% também são colégios do Guarujá. Sendo que aqui o Valdemar da Silva Rigoto, a nota é 2,9. A nota do Francisco Paiva de Figueiredo, 2,8. E o Lucas Nogueira Garcês, 2,5. Nelson, como prefeito, qual a primeira providência para conter essa situação caótica do ensino do Guarujá? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, telespectador, telespectadora. Olha, eu fico triste porque a gente vê a educação do Guarujá cada vez pior. Em vez do índice ir melhorando ano a ano, vai piorando ano a ano. Nós temos uma prefeita que é professora e temos a secretária da Educação, que é dona de uma universidade particular. Então, automaticamente, o ensino público vai de mal a pior. A gente fica triste de ver essas crianças aí, que quase é uma geração perdida praticamente, né? Porque eles saem do 8º ano sem saber ler direito, sem saber escrever. E a gente fica triste, porque Guarujá é uma cidade milionária, com 1 bilhão de orçamento por ano, gastando os 25% que tem que gastar no ensino fundamental. Dá para resolver esses problemas e fazer os índices do Guarujá sendo de primeiro mundo, ser um dos melhores da Baixada Santista. Mas a gente vê com tristeza esses índices ano a ano piorando. Então eu creio que nós temos que fazer fortemente uma atuação na área da educação, que a educação é o básico de tudo. Todos os países que cresceram, que evoluíram, aplicaram muito na educação. Então nós, no nosso governo, no nosso plano de governo, que aqui está, vai ter muita coisa boa para a educação, desde o fundamental até o nível universitário, com a criação da faculdade da Universidade Municipal. Então eu creio que é uma coisa muito séria e nós vamos tratar a educação com carinho, como deve ser tratada. Rubinho, nós nessa rodada de entrevistas, nós estamos fazendo uma pergunta para um candidato e o outro candidato comenta. Quem responde a pergunta pode escolher. Como nós estamos aguardando a chegada do terceiro convidado, eu peço para que você comente a resposta do Nelson quanto à situação da educação e qual a primeira medida a ser tomada caso você seja prefeito. Olha, eu acho que, primeiro, boa tarde, Nelson, boa tarde, Augusto, Obrigado. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo e às pessoas que estão aqui na plateia. Eu acho que é correto a colocação do Nelson Fernandes pelo seguinte: a base de todo adulto
ela começa lá atrás. Se você realmente não tiver um governo voltado para as nossas crianças de hoje, ele falou, né, uma geração perdida, eu acho que são várias gerações perdidas, porque hoje o que se tem nas escolas é a obrigatoriedade das crianças passarem de ano, e eu não vejo dessa forma. Tanto é que você pega hoje alunos do 2º grau, tá certo, que eles mal sabem ler, mal sabem escrever. Essa que é a verdade, tá certo? Então, se você não tiver uma base de ensino realmente voltada para essas crianças, sabe, com apoio, porque hoje se fala muito, né, em ver a situação do funcionalismo, eu concordo com isso, sabe, é preparar os professores, mas acima de tudo, o que a administração pública tem que fazer é preparar os alunos, tá certo? Então, eu estou de acordo em algumas coisas com o Nelson e até implantaria algumas outras aí, se fosse Rubinho, o Marcelo de Pitangueiras, eles que estão pedindo contentores de lixo, aqueles de 1.000 litros, aqui para o calçadão Caminho do Mar. E a prefeitura diz que não há necessidade, mas o lixo é despejado na rua. E aonde que as 42 lojas do centro comercial vão depositar o seu lixo? Marcelo de Pitangueiras. Eu acho que tem alguns lugares ali realmente que é viável até por conta, você vê, se você pegar ali em frente o shopping, em alguns restaurantes, isso realmente é necessário. Eu não vejo até uma necessidade em toda a orla ali da praia, mas em alguns pontos ali realmente é porque eles existiam antes. É que eles acabaram sendo tirados, que iam colocar de novo e acabaram não colocando. Mas realmente eu estou de acordo. Se você pegar o lixo ali do shopping, ou mais para trás ali em frente ao Manduba e outros restaurantes, realmente é necessário isso. Tá certo? Não vejo uma necessidade de se prolongar por toda a praia, mas em alguns pontos realmente é necessário mesmo. Nelson. Olha, Marcelo, você tem razão. Eu acho que nós temos que colocar os contentores de lixo, não grandes, umas caçambas enormes, mas de 1.000 litros, para aquele lixo ser depositado ali e depois o caminhão de lixo passar na hora certa. Eu creio que hoje você tem que colocar o lixo muito antes do caminhão passar e ficar acumulando. E hoje o centro do Guarujá é cheio de mendigos, infelizmente, né? Eles acabam mexendo no lixo e acabam jogando todo o lixo, espalhando o lixo pela cidade, né? Eu creio que a prefeitura tem que voltar com os pequenos containers de lixo, principalmente ali no centro, onde tem os restaurantes, onde tem os shoppings, onde nós temos aquele lixo que a gente sabe que o lixeiro só vai passar de madrugada e as pessoas fecham a loja antes, fecham o restaurante antes para deixar o lixo. Isso tem que ser depositado numa caçamba. Nelson, o Ademir Nascimento do Paicará, o que vai ser feito com as USAFAs, que estão sendo administradas pela Corpore? A Corpore acho que é uma entidade, sendo que os agentes comunitários, que são funcionários públicos concursados, são subordinados a esta empresa. Olha, eu acho que a prefeita errou quando contratou uma UCIP para tomar conta da saúde da nossa cidade. Eu creio que uma UCIP não pode, por lei federal, administrar a saúde de nenhum município. E ela contratou uma Corpore, uma empresa chamada Corpore, para administrar a saúde. E hoje, os funcionários da saúde ganham menos de 1/3 do que ganha o pessoal da Corpore. E a Corpore começou a fazer um trabalho e praticamente também parou. Então eu creio que vai estar muito confuso esse contrato. O Ministério Público já pediu uma investigação, porque tem cláusulas lá que não diz aonde as pessoas, os médicos estão trabalhando, as equipes estão trabalhando, e só está saindo dinheiro. São 25 milhões esse contrato para tomar conta da saúde da nossa cidade. A gente vê as pessoas hoje perdidas e os funcionários também perdidos em relação a essa nova empresa que está na nossa cidade. Quer comentar, Rubinho? Comento sim, eu acho que o contrato por si só ele já é confuso, tá certo? Eu acho um absurdo se gastar 25 milhões uma empresa administrar a saúde de uma cidade, sendo que esse dinheiro eu acho que poderia ser muito melhor aproveitado, tá certo? Inclusive com material humano, sabe, com contratação de médicos, de profissionais na área da saúde, e não é essa empresa que na realidade ela não trouxe benefício nenhum, muito pelo contrário, o que o candidato acabou de falar, é uma verdade, é uma confusão total, então não dá para se administrar a forma com que está a saúde hoje do Guarujá, com essa empresa, dessa forma com que foi feito esse contrato. A Adriana do Paicará, Rubinho, ela pergunta se você está pegando a barca do Guarujá para Santos, pois a passarela está em péssimas condições e ninguém toma nenhuma providência.
Olha, isso já é uma história antiga ali em Vicente Carvalho, está para ser reformada, mas na realidade também a maior parte da população acaba não usando e acaba até, às vezes, já aconteceu acidentes ali na travessia do trem ali, quando o trem está passando. É um local realmente que já deu problemas, inclusive, já até com mortes, tá certo, naquela travessia ali, e tem que ser olhada com um certo carinho, mas a população também precisa entender o seguinte, Augusto, que ela também precisa fazer a parte dela. A passarela ela existe para que eles atravessem por ela, o que acaba também não ocorrendo, porque inclusive já teve até aconteceu alguns assaltos ali em cima da passarela à noite, quando o trem passando, as pessoas ali foram atravessar por cima dela e acabaram sendo assaltadas. Nelson, comente, por favor. Eu entendi que a passarela é de Santos para o Vicente Carvalho do Guarujá, do Paicará. A passarela lá de pedestre já está totalmente deteriorada, né, Rubinho? Inclusive não tem nem gradil, não tem grade de proteção, não tem nada. Eu acho que pouca gente está usando, infelizmente, aquela passarela hoje. Eu creio que a travessia ali da linha do trem cada vez vai aumentar mais o fluxo de trens naquele pedaço ali e as pessoas acabam, às vezes, correndo perigo para atravessar. Eu, outro dia, andando lá, eu fiquei esperando uns 15 minutos para o trem passar lá. Então, você vê, se tivesse uma passarela com segurança, eu iria atravessar pela passarela. Mas do jeito que está, você tem medo de ser assaltado, é sujo, as pessoas urinam ali, às vezes fazem até as necessidades básicas ali na passarela, porque não tem lugar para fazer ali no pontão da barca, né? Então, eu creio que nós temos que fazer uma grande reforma nessa passarela, inclusive diminuir a altura dela, que ela é muito alta em relação à linha do trem, não precisa ser aquela altura, né, Rubinho? Pode ser uma altura menor, para que as pessoas tenham acessibilidade e possam subir e passar para o lado de lá. O Manuel da Vila Alice, Nelson, ele quer saber, gostaria de saber se a prefeita e a secretária de Educação vão ser reprovadas na educação. Qual a punição e qual a nota que deve ser dada a elas? Manuel da Vila Alice. Infelizmente, no Brasil, os prefeitos que passam, né, não são condenados praticamente a nada. Porque em outros países do mundo, se a educação tivesse baixa do jeito que está, com o dinheiro tem que para gastar na educação e ser mal gasto, não treinar direito os professores, não capacitar os professores, não fazer novas escolas, você não fazer novos métodos modernos de educação, a prefeita tinha que ser punida e a secretária tinha que ser punida. Mas acho que a maior punição vai ser dia 7 de outubro agora, quando a população vai dar o troco e vai reprovar a administração da prefeita e toda a sua administração na área da educação. Quer comentar, Rubinho? Comento sim. Olha, eu estava, inclusive, hoje tem uma matéria na tribuna elogiando, né, a nossa educação. Eu acho que o parâmetro aí, eu acho que eu não sei qual é o usado. Eu concordo com o Nelson, eu acho que a maior reprovação para eles é exatamente esse índice que acabou de sair. Eu acho que eles têm que repensar realmente o que eles estão fazendo, sabe, que eles estão mexendo com a vida de pessoas que hoje são crianças, mas que amanhã são adultos e que não têm preparo nenhum. Inclusive, é por isso que eu falo, se você hoje não capacitar essas crianças de hoje, eles esquecem que vão ser o adulto de amanhã, viu, Augusto? O Cícero da Enseada, Rubinho, ele quer saber o que pode ser feito pelo bairro da Enseada, em especial a rua Eduardo Rix, que está cheia de buracos. Só passam caminhões, carros não conseguem trafegar pela rua. Eu acho que isso não é um privilégio só dessa rua, é um privilégio, acho que de toda a Enseada. Se você for lá, poucas ruas ali são asfaltadas, ou quase nenhuma, tá certo? Elas são realmente esburacadas, quer dizer, foram. Não começou hoje também, a gente também tem que ser honesto e se falar que nunca foi feito um trabalho ali, entendeu? Acho que até o Nelson tem casa ali na Enseada, não é isso? Nessa rua eu construí um prédio nessa rua. Né? Então, quer dizer, então não é um privilégio só dessa rua, de toda a Enseada, que nunca foi feito um trabalho. Hoje, agora, vocês vão ver em planos de governos aí, obras mirabolantes, tá certo? Vão fazer, inclusive vai dar até para andar com carro de corrida. Mas a realidade é que entra governo, sai governo, tá certo? Eu sou de acordo com o Nelson. Realmente, o administrador público ele deveria ser responsabilizado por algumas coisas que acontecem na nossa cidade, mas infelizmente elas não são. Então, realmente, se você hoje, tá certo, não preparar, não tiver um governo preparado para isso, até para atender esses anseios dessas pessoas, vai passar mais 20 anos da forma que está esburacado. Infelizmente, essa é uma verdade, viu, Augusto? Quer comentar, Nelson? Olha, a Enseada, ali da Guadalajara, né, até o Jardim Enseada, está totalmente abandonada. Foi feito algum asfalto ali na Vila Baiana
e o resto foi esquecido. Ali na cidade atlântica, onde é Eduardo Risque, lá já tem um projeto de asfaltar, de urbanizar ali toda a localização, desde a Guadalajara, Eduardo Risque, até a Veraneio, a Uruguai, todo aquele pedaço já era para estar pronto, mas infelizmente a prefeita entrou, as verbas do governo do estado vieram para fazer esse asfalto ali na cidade atlântica, foi anunciado, foi colocado faixas em todos os lugares ali daquela redondeza, dizendo que ia continuar a Dom Pedro, que ia fazer o asfalto da cidade atlântica e do Jardim Veraneio, e até agora não foi feito nada, infelizmente, a população sofre. E se você for lá para o canto, então, da Enseada ainda, é pior ainda. Ali no Jardim Enseada, na Vila Rã, no Areão, na Vila do Sossego, na Vila da Caridade, no Maricel, na Maré Mansa, está totalmente abandonado. O Marcos Telinha, do sítio Conceiçãozinha, ele diz que o pai dele mora há muitos anos no BNH do Monteiro da Cruz e lá existe uma área muito grande que dava para fazer uma boa praça, mas durante anos ficou abandonada. Ali no Monteiro tem uma área que serviu de campo de futebol, a garotada joga lá. Agora eu passei sábado passado lá nas caminhadas que nós estamos fazendo, passei no Monteiro da Cruz, aí a gente viu a principal rua, a prefeita mexeu lá e acabou abandonando a obra. E esse terreno que servia para uma praça, uma área de lazer da população, está um monte de entulho lá que tiraram da avenida e jogaram nesse terreno que ele falou, infelizmente. Comenta, por favor, Rubinho. Comento sim, eu acho que é só mais uma praça, só mais um espaço na nossa cidade que está nessas condições, onde poderia ser aproveitado realmente se fazer uma praça, até para as pessoas sentarem, conversarem, fazer qualquer coisa, menos virar depósito de lixo. Que aqui para nós também, em muitos casos, ô Nelson, eu vou falar uma coisa para você, é da cultura também de algumas pessoas jogarem sofá, sabe, guarda-roupa velho. A gente também tem que ser honesto, sabe? A sociedade também precisa fazer a sua parte. A administração pública precisa fazer, mas a sociedade também precisa fazer a sua parte. Então, as pessoas, eu acho que tem um cato-entulho ainda no Guarujá, não mais recolhe treco, né? Entendeu? Quer dizer, as pessoas, em vez de esperarem também passar esse caminhão, porque realmente ele passa, elas vão jogando nas praças, nas ruas, dentro dos canais. Também, eu acho que a população precisa também ficar atenta, os vizinhos, tá certo? Até para acabarem com esse tipo de coisa que acontece na nossa cidade. Porque realmente também tem coisas que a administração tem a culpa dela, mas nós também temos a nossa parcela de culpa. É uma questão também de cultura, viu? Então, mas nessa praça específica, Rubinho, é o entulho da própria obra que a construtora jogou nessa praça. Eu estou falando porque, olha, se você pegar ali a Avenida São Jorge, da Oswaldo Cruz até a Avenida, ali virou, olha, tem uma oficina, logo no começo, você entrou da Oswaldo Cruz para a avenida, tentando entrar para Santos Dumont, você vai ver que tem uma oficina na terceira casa, do lado direito. Essa oficina, os carros dela ficam depositados exatamente na divisória de pista. E ali virou já um depósito da oficina. Se você andar um pouco mais para frente, tem uma madeireira ali, você vai ver que tem uns 2 sofás velhos jogados ali. Tá certo? Então é o que eu estou falando, o que eu estou me referindo é exatamente a isso. Isso também é da cultura, as pessoas também têm que fazer a sua parte. Não adianta também só criticar, não. Eu concordo com o Nelson, nessa parte específica realmente é entulho, tá certo? Que foi depositado ali para ser tirado e não retiraram, mas também se a gente for andar pela nossa cidade, nós vamos ver que também tem uma parte da população que também não ajuda. Muito obrigado, desculpa, viu? Imagina. O Guilherme da Enseada, Nelson, o Rubinho agora, qual a proposta para a segurança da cidade? O Nelson comenta. Olha, eu já vim aqui, acho que é a terceira vez que eu venho aqui nesse programa, a gente sempre fala de segurança porque é um negócio que nos aflige muito, tá certo? Acho que inclusive o nosso companheiro aqui, o Nelson, teve um problema há uns dias atrás aí, com esse tipo de coisa, foi assaltado ali. Nós tivemos 2 vereadores, que quando acontece com pessoas, tá certo, que tem um certo prestígio na cidade, a população acaba sabendo. Mas isso é o que ocorre no nosso dia a dia. Tem muitas coisas que poderiam ser coibidas. Olha, não adianta hoje culpar mais o governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado realmente deixa a desejar em algumas coisas, que quando se fala em segurança na nossa cidade, não tem segurança, eles brincam de fazer segurança. Basta você ver realmente o nosso efetivo, basta você ir nas delegacias e ver realmente o que nós temos lá para trabalhar o dia a dia. Então, pode ser feito muita coisa e sem gasto quase nenhum. Olha, nós hoje temos aí, a cidade de São Paulo,
tá certo? Tem um programa lá chamado Polícia Delegada que pode ser implantado no Guarujá, é um tipo de convênio, já falei isso aqui no seu programa uma vez, torna a repetir, tem muitas coisas, você vê, ó, nós tivemos a infelicidade, tá certo, de acontecer aquele homicídio ali em frente à prefeitura, do coitado do turista que teve a infelicidade de sair de Santos para ir jantar no Guarujá e acabou acontecendo aquela... Já acabou o tempo? Não, mas pode terminar o pensamento. Entendeu? Quer dizer, teve a infelicidade de ir ali e acabou sendo morto ali. De lá para cá vocês podem ver, tem uma viatura que fica ali, nunca mais aconteceu coisa nenhuma. Então você vê que realmente quando se quer, é possível fazer. O Nelson, comente, por favor. Olha, no nosso plano de governo, nós vamos fazer muitas coisas na área da segurança, principalmente a guarda municipal. Nós temos que fazer pelo menos um efetivo de 1.000 homens, treinar e armar a guarda, porque eu acho que o que inibe o crime é a polícia ostensiva, é a polícia na rua. Eu sei que o governo do estado hoje está perdido na área da segurança, não só no Guarujá, mas em todos a Baixada, inclusive na capital e na grande São Paulo. Então nós temos que ajudar o governo do estado, e é a obrigação da prefeitura criar a guarda municipal armada, porque aí nós vamos ter muito mais guardas na rua. Nós temos que também fazer, Guarujá é uma ilha, então nós temos que fazer um monitoramento por câmeras nas entradas e saídas da cidade, em todos os lugares de fluxo da nossa cidade, e aí nós vamos diminuir muito a criminalidade. E fazer o secretário da Segurança existir na nossa cidade, porque infelizmente ficamos 3 anos aí com o secretário Joaquim acumulando o cargo de secretário da Segurança. Foi assassinado depois que saiu do governo, e o novo secretário, que quando ele saiu da secretaria foi nomeado, é um secretário que é um delegado da Polícia Federal de Goiás, que nunca apareceu na nossa cidade para falar sobre os acontecimentos da nossa cidade, sobre os crimes, sobre a morte do Joaquim, sobre a morte de tantas pessoas e assalto de tantas pessoas que acontecem na nossa cidade. Hoje Guarujá é a cidade que tem maior índice de furto, maior índice de homicídio, e nós estamos matando a nossa juventude. Então eu creio que nós temos que atacar forte a segurança, e principalmente iluminando a nossa cidade, Rubinho. Você tem andado pela cidade, você vê a escuridão que está Guarujá e Vicente de Carvalho. Não tem uma rua que você fala que está bem iluminada. Então, fazendo uma iluminação moderna em toda a nossa cidade, em toda a orla, que aí nós vamos melhorar muito a segurança da nossa população. Hoje, o que mais me deixa triste não é a falta de segurança, Rubinho, é a falta de liberdade que a população do Guarujá e Vicente de Carvalho tem de ir e vir. Isso que me deixa mais triste. A Manuela do Boa Esperança, agora é para o Nelson, referente às UPAs, por que foram inauguradas se não tem condições de atender a população? Falta de medicamentos, profissionais e aparelhos para atender quem precisa. Olha, o governo federal, ele construiu as UPAs no Guarujá, como construiu em muitas cidades do Brasil, e ele manda ainda R$300 mil por mês para que a UPA funcione direito, para que a UPA tenha os médicos, tenha os enfermeiros, tenha o pronto atendimento, tem o remédio para dar de graça, né? Mas infelizmente no Guarujá esse dinheiro vem para as UPAs do governo federal, as UPAs existem lá, mas o atendimento está muito precário. Ainda ontem, uma jovem lá da Maré Mansa foi dar à luz, chegou lá, o médico não atendeu direito, mandou voltar, quando ela voltou o nenê estava morto dentro do seu útero. Então você vê a saúde do jeito que está no Guarujá. É cada dia pior. Equipamentos para isso nós temos. Agora falta pulso e determinação para que funcione direito a saúde da nossa cidade. O nosso secretário, infelizmente, é de bebedouro. Ele não conhece a nossa cidade, não conhece os problemas sociais que nós temos e está enrolando. Entra secretário, sai secretário, ele continua interinamente e vai morrendo gente. Infelizmente, hoje Guarujá é o maior índice de mortalidade infantil e o maior índice de mortalidade de mulheres na região da Baixada Santista, infelizmente, Augusto. Rubinho, por favor. Olha, eu sempre defendi isso. Não adianta você abrir escola que não tem professor, delegacia que não tem policial, hospital que não tem médico. Então não adianta, você pode abrir mais 10 iguais àquelas. Se realmente você não aparelhar, se você realmente não der condições, se não tiver recurso humano para se trabalhar, não vai resolver o problema da nossa população. E já passou o tempo de... Nós precisamos, na realidade, o Guarujá hoje precisa de um hospital municipal com, no mínimo, uns 500 leitos. E é possível, principalmente com a verba que a gente tem. Então não vai ser uma UPA, ou mais 2 ou mais 3, mal aparelhada, sem recurso humano nenhum, que realmente vai resolver o problema da saúde do Guarujá.
Muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo. Muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Mandando um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. O Nelson, o Paulo. O Paulo estava todo feliz hoje que o Santos foi 3-1, né? Foi. Mas mas também Figueirense, né, meu? Não, mas não importa, 3-1 é 3-1. E diz que estão fazendo uma comparação do Neymar com o Robinho, mas a diferença do Neymar e pro Robinho é que o Robinho é alfabetizado, só faz gol de letra. Restaurante Boqueirão Express Grill, o Alô Buviano 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Sul. Os caras estão dando risada.
É fogo. Olha, mandar aqui um abraço pro pessoal lá da Câmara Municipal do Guarujá, que me convida para a Semana da Família, que vai ser realizada no dia 19 de agosto, portanto no domingo, né? Muito obrigado. Na verdade, na quinta-feira, ontem, aconteceu a festividade da Semana da Família. Muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina. E o Adib, olha, o Adib foi um dos primeiros jovens a ter carro em Santos. Então ele era namoradeiro, ele levava os jogadores do Santos. O Pelé cansou de andar no carro, isso é verdade, viu, Rubinho? Pelé cansou de andar nos anos 60 e nada, e quase nada. O Pelé, esses grandes jogadores, andavam no carro da Adib. Grande Adib. Eles tinham que ir até a Praia Grande. O Adib e as suas histórias. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. E quero mandar um abraço para o meu amigo Gessé Teixeira Félix, que ele me convida aqui, ele lembra que todas as quintas-feiras, ao lado do hipermercado Carrefour em São Vicente, ele tem uma campanha para a utilização dos freios nas bicicletas. Muito obrigado aqui ao Gessé Teixeira Félix. E quem também nos apoia, a Ozan, www.ozan.com.br. E o Paulo do Embaré, Augusto, a prefeita Antonieta deve ter caído em algum buraco mal asfaltado, por isso não apareceu na quarta-feira aí no Ação em Reação. Olha, quero aproveitar aqui o Paulo do Embaré, o Ribamar Brandão, ligou agora no intervalo, mandou um abraço a todos, ao Nelson, ao Rubinho, pediu desculpas, houve um conflito na sua agenda, houve um erro lá, e não pôde comparecer, mas ele disse que assim que for convidado de novo, vai estar presente. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, quero destacar aqui a importância, pode voltar um pouquinho o vídeo, quero destacar aqui a importância da qualificação, principalmente nesse momento nós temos aí o avanço dos terminais, por isso registrar aqui os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Mandar um abraço aqui, o meu amigo Héctor Runian me mandou aqui um cartão postal da cidade onde ele está morando, Ayamonte. Aqui, olha, bela cidade. Conhece, Nelson? Ayamonte, na Espanha? Deve conhecer, porque é uma cidade balneária muito bonita, né? E o Nelson, que é sempre preocupado com as tradições espanholas e portuguesas. Conheço bem a Espanha, mas essa cidade... É uma cidade belíssima. Meu amigo Héctor Runian, e já trabalhando, cinematerapia, a sétima arte como terapia. Aqui o folheto do trabalho do Héctor. Muito obrigado, viu, Héctor? Um abraço para você também. Esse trabalho em Portugal, esse é em Portugal, porque é muito próximo uma cidade da outra. E mandar lembranças também para o Jornal da Orla e o Diário do Litoral. Nesse domingo você encontra o Diário do Litoral em todas as bancas. E adquirindo um Diário do Litoral, você ganha inteiramente grátis um Jornal da Orla. Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Nós temos que fazer um breve intervalo, mas eu quero registrar aqui um e-mail que o Marcelo Laranja me mandou, né, em nome do Clube do Choro de Santos, lamentando a morte do Altamiro Carrilho, um dos mais importantes músicos da história musical, da história da música popular brasileira em todos os tempos. Então, um abraço aqui para o Altamiro Carrilho, que uma ou duas vezes esteve aqui prestigiando o Clube do Choro. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Vai lá, vai lá. Estamos de volta ao vivo aqui, contando piadas no intervalo do Ação e Reação, piadas impublicáveis. Mas eu quero mandar aqui um abraço especial a tantos telespectadores que têm mandado perguntas aqui aos nossos convidados, não é? O Carvalho da Enseada, e neste bloco eu vou dar início com o Rubinho e o Nelson vai comentar as respostas. O Carvalho da Enseada, Rubinho, em relação ao túnel Santos-Guarujá, gostaria de saber se você dará ênfase a este projeto no seu governo. Olha, eu inclusive acho que hoje no estado de São Paulo está uma matéria que realmente já foi depositada uma certa quantia para isso. Eu vou ser honesto, eu sou descrente nesse projeto do governo do estado. Eu escuto isso aí há mais de 20 anos, que vai sair esse túnel. Eu, sinceramente, eu só vou realmente acreditar a hora que realmente começarem essas obras. Eu sou 100% descrente nesse túnel, Augusto. Essa é a minha opinião pessoal. Eu não acredito que ela saia. E em relação à ponte que ia sair, a semana passada foi entregue mais um ferryboat novo aqui para a gente aqui, tá certo? Então acredito que também não vai sair ponte. Mas quem sabe na próxima campanha do governo do estado realmente se prometa de novo isso aí. Nelson, por favor. Olha, eu creio que o túnel é uma das coisas mais importantes que nós temos para ligar o Porto de Santos ao Porto do Guarujá. Porque os caminhões que fazem a travessia pela estrada, congestionam a estrada. Eu, como prefeito, está no nosso plano de governo, nós vamos fazer o governo, já que anunciou, obrigar o governo federal e estadual a fazer o túnel. Hoje, como o Rubinho falou, já saiu que o dinheiro está depositado para começar o projeto de execução para poder fazer a licitação do túnel. Então, eu creio que nós temos que trabalhar sério, cobrar do governador. E eu sou como o Rubinho, eu sou igual São Tomé, gosto de ver para crer, né? Mas eu creio que nós temos que forçar o governo, que isso aí é uma necessidade urgente, tanto para o Guarujá quanto para Santos, a travessia seca, ligando Guarujá a Santos. O Antônio Carlos do Santa Rosa, Nelson, ele quer saber se a ciclovia da Ademar de Barros será uma prioridade caso você seja eleito, tendo em vista que no bairro Santa Rosa 3, nenhuma rua é pavimentada. Recentemente, uma pessoa faleceu no bairro devido a valas e esgoto. O Santa Rosa 3 está totalmente abandonado. Outro dia eu estive lá caminhando também com o meu vice, o engenheiro Lealdino. Fomos lá entregar o nosso plano de governo, casa em casa, e a gente viu o descaso que está lá. Lá quando tinha uma ponte, hoje praticamente a ponte está perigosa, os carros, já caiu até carro na lateral ali da ponte, porque quando chove fica totalmente inundado e os carros acabam caindo no córrego, ali no canal, em vez de ir pela ponte, né? A prefeita abandonou o Santa Rosa 3, ela prometeu muitas coisas lá no Santa Rosa e não fez. Agora, a ciclovia que estão fazendo na Ademar de Barros é um crime. Primeiro que estreitou a Avenida Ademar de Barros, estreitou. E agora, no caso de emergência, você não tem como fugir, uma viatura da polícia, uma ambulância, não tem como fugir para cortar hoje, se tiver um ônibus parado, não passa um carro do lado. E ela fez a ciclovia alta. O que vai acontecer? Os ciclistas vão começar a andar na avenida, ao invés de andar em cima da faixa de ciclismo, como é que está acontecendo hoje, ali na Ademar de Barros. Se você passa lá, o ciclista prefere andar na avenida do que na ciclofaixa, na ciclovia. Então nós temos que, não vai ser prioridade, mas nós temos que melhorar a ciclovia lá da Ademar de Barros, que hoje mais de 20 mil ciclistas usam diariamente na ida e volta para Santos. Nós temos que fazer acesso pelas avenidas laterais e as bicicletas trafegarem nas avenidas laterais também, asfaltando a Rua Funchal, ali no Jardim do Pássaros, a avenida da Rua do Santa Rosa, também melhorar a pavimentação para que as bicicletas possam trafegar por lá. Obrigado, Nelson. Comentou. Nelson está engatão aqui, está aqui. Olha, não é só um privilégio do Santa Rosa 3 o abandono, tá certo? É um abandono geral. Mas em relação a essa ciclovia, eu não sei quem é que eu não sou engenheiro, né? Mas quem é um engenheiro pensante nessa prefeitura aí, tá certo? Que realmente é quem ele falou, se você precisar de uma urgência para atravessar a avenida, você não tem acesso. Em segundo lugar, aquela avenida como a Caiçara, ela foi recapeada, acho que há 4 meses atrás. Eu acho o maior absurdo o que aconteceu ali. Inclusive, eu acho que isso é um crime. Deveriam devolver para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto na recapeação daquela avenida ali, porque 2 meses depois que recapearam, quebraram ela inteira para fazer aquela ciclovia. Então, acho que o maior crime, inclusive, é esse,
que ninguém vai ser, quer dizer, o município não vai ser ressarcido do dinheiro que gastou, tá certo? Aquela ciclovia é um negócio que eu não sei quem projetou aquilo, da cabeça que saiu aquilo, inclusive estão fazendo na Santos Dumont também, quer dizer, nós estamos numa época de alargar as avenidas, no Guarujá nós estamos estreitando, quer dizer, a gente só anda para trás. Agora, deve ter um haste aí nessa prefeitura que, pelo amor de Deus, viu? Não tem lugar nem para pedestre atravessar Santos Ademar de Barros hoje. Eu quero só deixar aqui, eu dei risada, porque nós temos feito os debates de forma tão harmoniosa, né? Os intervalos, ontem também, na quarta-feira, as pessoas vêm para cá desprovidas de sentimento de agressão, todo mundo aqui de forma harmônica. Nós tivemos aqui um episódio muito triste quando uma das candidatas, aliás, um dos candidatos esteve aqui com 4 seguranças, criando inclusive assim um clima de guerra que não existe, porque aqui somos todos pessoas do bem, não é? E eu, desculpa, viu, Rubinho, eu ri porque foi engraçado. Não. O Rubinho é uma pessoa engraçada. Ontem também o Tamburus e o Aranha. Na quarta-feira tivemos aqui o Farid e o Gentil. Então a gente fica muito feliz em poder fazer um programa de forma descontraída. E para descontrair um pouco, a Alessandra da Enseada, eu não sei se ela está querendo mexer com você, Rubinho, mas ela pergunta: Rubinho, você pretende realizar a festa da cerveja? Pretendo sim, era uma festa muito bonita, que se eu não estou enganado foi implantada no governo do Valdir Tamburus, que eu não sei até hoje as coisas legais daquela cidade, que nem nós tínhamos lá o Verão Vivo, o Guarujá aparecia 24 horas na televisão, não da forma que aparece hoje, com crime, com assalto. Essa é uma das festas porque eu ia praticamente todo final de semana lá, porque era uma festa bonita, gostosa, que eu não sei por que acabou. E eu vou falar uma coisa para você, se eu ganhar essas eleições, eu pretendo ganhá-la, viu, Nelson? Você vai ser meu secretário, inclusive. Já está convidado a partir de agora, tá certo? Essa festa volta, porque era uma festa muito bonita, que até hoje eu não sei porque acabou. Vou sim, viu? Por favor, Nelson. Festa da cerveja. O Rubinho vai ser meu convidado para ser meu secretário de segurança, né? Bom, a festa da cerveja eu acho importante, não é? Era o Guarujá Festa antigamente, né? Quando fui deputado, eu incluí no calendário turístico do Estado de São Paulo a festa da cerveja do Guarujá, que se realizava todo o mês de setembro, na época que eu fui vereador e depois deputado. E era uma festa bonita, que atraía as pessoas do estado todo de São Paulo, vinham para cá durante 2 finais de semana, e começava na quinta-feira até domingo, durante 2 finais de semana. Era ali no Guaibê, e tinha fora, no estacionamento do Guaibê, todo o parque montado ali, as barracas, e toda a renda era para entidades beneficentes. Isso que era bom, ninguém ganhava dinheiro. Hoje a gente vê a prefeita alugando a praia, sabe por quanto? R$34 mil, Augusto, para explorar todos os quiosques da praia com propaganda. A empresa vai pagar 34 mil para a prefeitura e vai vender por 10 milhões para a Ambev, para qualquer empresa de cerveja. Todos os totens da praia também, R$45 mil para alugar toda a praia, todas as praias do Guarujá para propaganda. A empresa vai ganhar mais de 10 milhões de reais. Tudo isso podia ser explorado pelas associações de entidades carentes, entidades que cuidam da população do Guarujá, como era a festa da cerveja. Então eu creio que nós temos que voltar com todas as festas, e a praia, que é o nosso maior patrimônio, quem tem que explorar é a prefeitura, e não dar de graça para depois ter aquelas propinas por fora dentro da prefeitura, que acontece com a morte do Joaquim, infelizmente. O Antônio do Jardim Las Palmas, Nelson, se eleito, vai diminuir o número de contratados e abrir concurso público para preencher essas vagas? Claro, é um absurdo. Hoje o Guarujá tem 550 cargos de confiança, ganhando de 1.800 até 10 mil reais. Isso é um absurdo. Nós temos que valorizar o funcionário público, nós temos que esses cargos de confiança diminuir para o máximo 150 cargos, 10 em cada secretarias, mais ou menos, e fazer com que esse dinheiro valorize o funcionário público, abra mais concurso público, onde nós vamos fazer ali a empresa municipal de lixo, vamos fazer a faculdade municipal, a empresa de saneamento e águas municipal, a empresa de ônibus municipal. Então toda essa verba desse dinheiro que é gasto com pessoas, 250 cargos, são pessoas de fora da cidade, que a prefeita deu, porque essas pessoas vieram do MR8 para trabalhar no Guarujá, e hoje um até candidato a prefeito em São Paulo.
Recebia aí R$10.000 por mês durante 3 anos e meio e hoje é candidato a prefeito de São Paulo, porque nunca apareceu para trabalhar no Guarujá. Então a gente vê esses cargos de confiança somente levando o nosso dinheiro da nossa cidade e nós não. Vamos acabar com eles e valorizar o funcionário público e abrir os concursos. Por favor, Rubinho. Eu não vou ser tão radical quanto o Nelson fala em acabar com eles, porque realmente é quase que humanamente impossível. Mas diminuir, sim, até porque eu também sou funcionário público. Tá certo? Então eu sei hoje o quanto é difícil você trabalhar numa repartição pública durante 20, 25 anos. Chega um cara de fora, que nem da cidade nisso eu concordo 100% com o Nelson, tá certo? Quer dizer, para mandar em você e sem a capacidade profissional para mandar, que é o que é mais doído ainda. Fora aqueles cargos que nós temos, e vai em todas essas últimas gestões do Guarujá, que nem na cidade eles passam. Eu acho que só vai o pagamento para o banco, porque as pessoas são realmente, se você der um GPS, elas não conseguem andar no Guarujá. Essa sim é uma das maiores vergonhas que nós temos naquela cidade. Concordo com o Nelson, tá certo? Tem que acabar com esse negócio de gafanhoto. Acho que isso foi um dos carros-chefe da campanha do atual governo. Eram os gafanhotos que tinha no outro governo, tá certo? Mas também não mudou nada. Isso realmente é uma realidade. Nós temos que, sim, valorizar o nosso funcionário público, tá certo? As pessoas realmente do Guarujá. Rubinho, o César do Santo Antônio, ele coloca que recentemente o jornal Tribuna publicou matéria a respeito do assassinato do Ricardo Joaquim e relacionou com perdão de dívidas tributárias e de impostos de um bairro da cidade. Você acha que tem uma relação direta? Olha, eu acho sim. Eu não vou aqui falar em relação a essa investigação, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que sabe que acabou acontecendo. Eu sempre falei o seguinte: no Guarujá não se morre por fazer política, se morre por fazer politicagem. É aquilo, o Nelson acabou de falar de uma outra forma, mas é exatamente isso que acaba acontecendo na nossa cidade. Algumas pessoas acabam levando o cargo que elas têm, sabe, para se beneficiar disso e acaba ocorrendo o que aconteceu com ele. Eu prefiro nem comentar e nem entrar nesse assunto aí, porque essa investigação sigilosa, hoje segue a nível de sigilo de justiça, tá certo? Mas é mais ou menos isso mesmo, Augusto. O César do Santo Antônio, Nelson, ele quer saber se você acha, a Jornal Tribuna relacionou o assassinato do Ricardo Joaquim a perdão de dívidas tributárias do governo. Saiu no Jornal Tribuna, saiu no Expresso, hoje saiu outra vez no Expresso, no Jornal Expresso, dizendo que ele recebeu uma propina adiantada para fazer uma anistia de 25 milhões, parece que é o valor que estava devendo de IPTU lá. São 400 mil metros de área lá no Jardim Virgínia, que foi adquirida por esse grupo de empresários, que nós não sabemos ainda o total de empresários envolvidos, parece que tem muita gente envolvida, né? E que culminou com a morte do Joaquim, porque ele acabou saindo da prefeitura. E o que acontece? Hoje você vê, Augusto, se um trabalhador estiver devendo IPTU, se um aposentado estiver devendo IPTU, a prefeita manda a casa deles para leilão. E essas grandes áreas de famílias milionárias devem milhões e milhões de IPTU e não acontece nada com essas áreas. Então eu creio que essa anistia, que era para ser dada ou foi dada, nós não sabemos ainda, porque está em segredo de justiça, como o Rubinho falou, nós vamos ter que ficar atentos, porque se foi dada essa anistia desse valor de 25, 30 milhões que era a dívida do IPTU, porque é mais de 50 anos que não pagam IPTU, então você vê o descaso que está, né? E está no jornal que ele fala, morreu porque ele recebeu a propina adiantada e acho que depois não cumpriu, porque ele foi demitido pela prefeita antes de concretizar as coisas. Eu não sei ainda, porque nós temos que averiguar. O Antônio do Santa Cruz, dos Navegantes, ele diz assim: Nelson, estou com uma obra e foi embargada pela prefeitura. Porém, a prefeita reformou e construiu um posto médico e outras casas no entorno da minha obra. Apenas a minha construção não foi aprovada. Olha, é triste a gente ver isso. Um trabalhador ali de Santa Cruz Navegantes, às vezes melhorando a sua casa, né, acaba tendo a obra embargada. Lá é uma região de Santa Cruz Navegantes que a professora ficou de fazer a reforma urbana lá, ficou de construir as casas, ficou de
delimitar, né, o que poderia fazer ali, e a gente vê. Ela foi lá, construiu, o posto está abandonado, sem médico, sem nada, e o trabalhador agora ficou com a casa, com a obra embargada. Eu acho que nós temos que rever esses princípios, né? Eu acho que as pessoas estão melhorando a sua casa sem invadir o terreno do vizinho, sem invadir os avanços. Eu acho que o fiscal da região tem que ir lá e olhar e liberar aquela obra importante para o trabalhador. Rubinho. Olha, eu acho que ele tem um problema porque ele não é que nem o Nelson, ao invés do Nelson, ele não tem um Leodino, que é um senhor engenheiro, para fiscalizar a sua obra e arrumar uma planta para ele. É só mais um local da cidade, ô Nelson, abandonado como é o Santa Rosa 3, como é aquilo que eu falei, não é um privilégio do Santa Rosa 3, da Enseada, é só mais um local abandonado. Mas em relação ao nosso amigo aí, ele pode ligar para o Leodino, ele está se predispondo aqui, ajudá-lo na sua reforma, tá certo? E assinar como engenheiro da obra. Não ajudar na reforma. Não, é proibido, é proibido. Não, olha, ajudá-lo como profissional, não, mas só arrumar uma planta para a obra. Só depois da eleição. Não, mas não tem nada a ver com eleitoral. O Leodino... O Antônio da Enseada, ele fala o seguinte, Rubinho, a respeito da cidade atlântica, estou de acordo com o Nelson Fernandes, pois a responsabilidade seria da prefeitura e do engenheiro da obra. Ela deve acompanhar de perto as reformas do asfalto. Está falando aqui do telespectador que falou do asfalto. Mas qual o asfalto em si do... eu vou procurar aqui. Não, antes. Vamos da Eduardo Risque, eu acho. Eu vou pular aqui. O João Carlos do Santo Antônio, referente à substituição dos postes da ciclovia, Rubinho, por quê? Já que eles são recentes e não tem a necessidade de trocá-los, estão jogando dinheiro fora. Eu acabei de falar aqui agora, recapearam toda a avenida, o Nelson sabe disso, tá certo? Recapearam, junto com a Ademar de Barros, a Caiçara. 2 meses depois que acabaram de... Olha, vou falar uma coisa, foi um asfalto muito caro, que se vocês lembrarem essa licitação, se eu não estou enganado... R$180 um metro. Tá certo? Eu acho que foi mais de 11 milhões essas 2 avenidas. Tá certo? Quer dizer, 2 meses depois, se quebrou toda essa avenida para a gente fazer aquela obra maravilhosa que está sendo feita ali, que é aquela ciclovia. Realmente esse engenheiro está de parabéns. Então o poste é só mais uma forma de jogar o dinheiro público fora. Realmente eu não sei quem pensa ali, mas alguém realmente tem que tomar uma providência quanto ao dinheiro público, viu, Quer Nelson? comentar, Nelson? Olha, a verba para fazer a ciclovia lá da Ademar de Barros foi do governo federal, do governo estadual, a verba do DAD. O governador esteve aqui em Santos e liberou 4,5 milhões para fazer uma ciclovia na cidade. Ela escolheu refazer a ciclovia que já estava feita, ali da Ademar de Barros. E o que acontece? É o dinheiro público gasto em dobro onde não precisava gastar. Nós temos tantas ruas para fazer o asfalto, tantas ruas para fazer calçada, e precisou mexer ali por quê, Rubinho? Porque é ano de eleição. Entendeu? É ano de eleição, ela quer fazer a obra, mostrar que está fazendo a obra, sem saber a qualidade da obra e a necessidade da obra, mas somente para a população ver que ela está fazendo alguma coisa, para tentar enganar o povo, Rubinho. Essa que é a jogada deles, entendeu? O marqueteiro dela falou, olha, vamos fazer várias obras na cidade ao mesmo tempo, só para falar que você está fazendo obra. Só que 3 anos e pouquinho ficou sem fazer nada. E é o dinheiro público desperdiçado, que esse dinheiro público podia ter ido lá para continuar a Dom Pedro, levando até o Perequê, para levar o progresso para aquela região, podia fazer o asfalto de Eduardo Risque, enfim, tantas coisas importantes com esse dinheiro público do DAD, do governo do Estado, para as obras que nós precisamos fazer na nossa cidade. Não refazer uma obra que foi feita há pouco tempo atrás, e agora na Ademar de Barros, Rubinho, se você for andar, é tanto buraco que você não consegue andar mais nem na Ademar de Barros, foi recapeada há 3, 4 meses e hoje está totalmente sucateada. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas. Bom, o seu Antônio da Enseada realmente deve ter falado aqui do asfalto da cidade atlântica, né? O Uriel não vai dar tempo de fazer a pergunta dele. Tem um telespectador aqui, tem várias perguntas que nós já falamos, não é? E eu não vou... Rapidamente, eu vou aproveitar a pergunta da Zilá do Santo Antônio, 1 minuto para o Rubinho, 1 minuto para o Nelson, para falar rapidamente dos seus principais projetos. A Zilá do Santo Antônio, qual é a obrigação de qualquer prefeito? 1 minuto, Rubinho. É, porque o Nelson está engatando uma quinta aqui, está falando muito. Não, pode deixar que eu vou acender o semáforo para ele. Brincadeira, Nelson. Olha, a obrigação de qualquer administrador público eleito, primeiro, é gastar o dinheiro da população realmente
naquilo que realmente se precisa gastar. O Santo Antônio, você vê, é um bairro muito problemático, é um dos bairros mais antigos que nós temos no Guarujá. Você vê, quando começa a chuviscar, ele já alaga. Você vê, isso é crônico ali, tá certo? Eu já ouvi e já vi vários candidatos a prefeitos que se tornaram prefeitos, falando que se eleitos fossem, eles realmente resolveriam o problema ali do Santo Antônio, principalmente desse bairro específico, tá certo? E eu não vi ninguém resolver porque eles continuam com o mesmo problema, tá certo? Olha, entra governo, sai governo, tá certo? E o problema é crônico ali. Então, a obrigação de qualquer administrador público, eu acho que deveria, inclusive, eu defendo isso, deveria ser registrado em juízo o plano de governo de todos os candidatos. Aquele que ganhasse, ele deveria ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Rapidamente, 1 minuto, Nelson. Olha, Augusto, eu acho que a obrigação do homem público, primeiro, é respeitar o dinheiro público, que o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do município, é da cidade. Então tem que ser gasto em benefício da nossa população. Não fazer maracutaia dentro da prefeitura e fazer escândalos e só escândalos e mais escândalos. E o meu slogan de nossa campanha é: a população merece o respeito. Eu acho que o prefeito tem que respeitar todas as famílias da nossa cidade, respeitar a nossa população e respeitar o dinheiro público. Isso, que com certeza, fazendo isso, você vai ser um bom prefeito e trabalhar direito e aplicar esse 1 bilhão, que é o orçamento da nossa cidade por ano, em benefício da população. Agora tem candidatos que querem se beneficiar a eles e esquecem de beneficiar o povo. Muito obrigado. Olha, nós estamos encerrando mais um ciclo de debates, aliás, de entrevistas com os candidatos da cidade do Guarujá. Nesta sexta-feira nós damos como encerrado e quero agradecer aos nossos telespectadores. Eu quero dar aqui uma notícia, não é? A partir deste domingo não será mais exibido o programa No Ar com a Fernanda Vanucci. Em razão do processo eleitoral, a Fernanda teve que se afastar da apresentação do programa, não é? A legislação, que na minha opinião, por exemplo, a Fernanda, ela há 5 anos apresentando o programa. Aí chega, na época de eleição não pode apresentar mais. É como se proibisse o médico de clinicar, como se proibisse o advogado de advogar, como se proibisse o assessor de imprensa de assessorar, como se proibisse o jornalista de escrever, né? Como eu sou apresentador, né? E não vou poder trabalhar no período eleitoral. Então isso tanto para os radialistas como para os apresentadores, enfim, eu acho que isso é uma distorção na legislação. E a Fernanda, ela é candidata, então ela não pode mais apresentar o programa. E a partir desse domingo, em Santos, naturalmente, e a partir desse domingo será cessada a exibição do programa. A Carla continua gravando, Carlinha Hanna, num papel muito importante, ela continua gravando, mas no domingo, na Santa Cecília, a Fernanda Vanucci voltará só depois das eleições. Quero agradecer a você, telespectador, um excelente final de semana, um ótimo dia e até segunda-feira, se Deus quiser, irá te querer. Tchau.